Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda, sejam muito bem-vindos mesmo. Nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dicas para você ter sucesso no seu primeiro negócio. Bom, eu sou a Luana, esse aqui é o meu canal, a gente fala sempre um pouco sobre empreendedorismo, vendas online, mercado digital como um todo, e hoje a gente vai tratar de algumas estratégias em direção a isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para receber tudo em primeira mão. E deixe nos comentários suas dúvidas que surgirem ao decorrer do vídeo. Bom, primeiramente eu queria citar para vocês que o seu primeiro negócio, ele sempre vai ser meio que um teste para o seu sucesso. Ele vai sempre estar te testando até que você esteja 100% apto a se dedicar a ele. Então, eu costumo dizer, tem uma frase bem comum que a gente tem uma piada interna aqui, que é para você conseguir fazer com que o dinheiro trabalhe para você, você precisa penar muito na mão do dinheiro. E assim, eu acho isso totalmente realidade. Por quê? Quando a gente está começando um novo negócio, quando a gente está realmente investindo em algum novo mercado, a gente vai encontrar desafios. Porém, uma coisa é a gente encontrar desafios e outra coisa é a gente se tornar bem-sucedido, a gente alavancar o nosso negócio do zero, né? Para a gente conseguir isso, a gente precisa penar um pouquinho. Penar no sentido de realmente testar o que funciona, o que não funciona. E então nesse vídeo eu quis trazer para vocês realmente algumas dicas que eu priorizaria se eu estivesse começando meu negócio hoje. A primeira delas seria, sem dúvida alguma, a questão da satisfação do cliente. Qualquer tipo de nicho, qualquer mercado, qualquer negócio que você for abrir, online ou não, você precisa priorizar a satisfação do seu cliente, ou seja, ele precisa passar por uma experiência de compra positiva com você. Porque não é à toa que muitos negócios, né? Eu produzi um Reels que eu falava um pouco sobre essa questão. Ou as empresas crescem, ou quebram, ou são herdadas. E não é nada mais que isso, porque a gente consegue fazer ela crescer, muitas pessoas herdam elas e conseguem suceder de forma positiva, e tem gente que acaba quebrando por falta de estratégia, por falta de direcionamento, conhecimento, enfim. Tem diversas vertentes que fazem com que as empresas quebrem de uma maneira assim significativa, né? E a primeira delas seria essa questão da satisfação do cliente. Então, você realmente fornecer uma experiência positiva para ele, para que ele venha comprar mais vezes com você, para que ele venha se tornar um cliente fiel. E dentro, claro, da sua persona, dentro do seu público ideal. Porque muitas das vezes você pode até tentar direcionar o seu tipo de conteúdo e o seu produto, né, o seu anúncio, sua oferta para esse cliente, mas se você não conhecer ele, não adianta muito, porque você não vai conseguir converter em vendas definitivamente essa pessoa aí. Então, como que a gente faz para realmente ter uma experiência de compra positiva, né? Fornecer ali a satisfação do nosso cliente. A gente sempre tem que estar preparado para qualquer tipo de dúvida. Preparado para qualquer tipo de dúvida. Porque assim, só vende quem conhece muito bem o produto que tem e acredita definitivamente no produto que tem. Então, assim, é uma questão de realmente estudar aquilo que você vai vender. Quem vem me acompanhado, para quem perdeu os últimos vídeos e não conseguiu ver, tem aqui no meu perfil. Eu falo um pouco sobre essa questão do que eu gostaria de ter ouvido antes de ter começado a empreender, algumas estratégias para você realmente começar a vender online. Mas assim, como que a gente faz para realmente ter uma operação rígida, né? Um ecossistema formado? A gente tem que estar preparado para qualquer tipo de dúvida. Qualquer tipo de dúvida. E essas dúvidas vão surgir. Por isso que eu digo que a gente tem que conhecer muito o produto que a gente tem e acreditar 100% nele. Segundo ponto que eu traria para vocês é a questão de ter uma loja funcional. Ter uma esteira de produtos extremamente organizada. Porque isso vai te ajudar a ter uma visibilidade maior, né? A atrair cada vez mais pessoas direcionadas para aquele nicho que você vende, para dentro do seu site ou para dentro da sua esteira de produtos em algum marketplace. Porque, por exemplo, para quem está começando agora, só para explicar, trabalhar em marketplaces é como você trabalhar divulgando no Mercado Livre, Shopee, Amazon, Americanas, Carrefour, Magalu. Hoje tem diversos marketplaces que você pode atuar. Costumo indicar vocês começarem primeiramente com um, para conhecer a plataforma, entender como que funciona atuar em canais de venda. Depois ir se aprimorando, investindo em outros, se for o caso. Tem que também estudar um pouco do produto que você vende para entender se vai fazer sentido ou não divulgar em certos marketplaces. Porém, num geral é isso. E vender na sua loja própria seria com uma marca própria, né? Com o seu domínio próprio, site próprio, crescendo ali o seu nome. É umas estratégias um pouco diferentes que a gente usa nesse caso. Mas marketplaces e loja virtual é isso, não é nada muito complicado. Terceira dica que eu daria para vocês, sem dúvida alguma, é a questão da honestidade, né, gente?
Por exemplo, para quem trabalha em loja própria, isso é um pouquinho mais complicado. Porque, claro, você tem que estar tete a tete ali com o seu fornecedor também, mas muito mais com a questão logística, né? Porque depende de você. Você, por exemplo, você deu certeza para o seu consumidor final que vai chegar em 3 dias úteis. Aí não chega, a entrega extravia, sei lá, o que acontece com o pacote da pessoa. Ela vai procurar quem? Você, que vendeu para ela. Independentemente se a culpa não é sua, né? Porque a partir do momento que o produto sai da nossa mão, é com a transportadora, é com os correios, é com quem for enviar para o seu cliente. Aí a responsabilidade realmente é deles, mas o cliente não quer saber, sabe? Ele sempre vai ir lá reclamar com quem ele comprou. Então, por isso que eu digo, ter uma questão de honestidade muito, muito aberta com o seu cliente. Vamos supor, às vezes depois do final da compra, efetuou a compra, tudo bonitinho, ó, o prazo ele realmente pagou pelo frete de 3 dias úteis, manda um e-mail, no e-mail marketing. Seguinte, formalmente, algo digitado, bonitinho. Nosso prazo normalmente é de 3 dias úteis, porém, dificilmente acontece, mas pode acontecer da transportadora atrasar, ou sei lá o quê. Mas ter um suporte ali já preparado para caso aconteça alguma coisa, sabe? É muito importante a gente priorizar isso para realmente satisfazer o nosso cliente, para que ele tenha uma experiência de compra, a gente volte desde o início do processo para ter ali volume de vendas e alavancar o negócio como um todo. E isso a gente precisa ter honestidade, né? Por isso que eu trouxe esse ponto para vocês. A gente precisa ser aberto com o nosso consumidor final e falar: não, então, é que depois que sai daqui, não depende muito da gente, mas o que você precisar, a gente está à disposição. Ter um ombro amigo ali para ajudar caso extraveie ou caso ocorra algum problema com o pacote dele. Quarto passo que eu traria para vocês é a honestidade que você tem que transmitir isso dentro da logística, dentro dos seus parceiros também. Porque muitas vezes, ao longo do tempo que a gente vai trabalhando, vendendo, o volume de vendas vai crescendo, você pega uma intimidade com os seus parceiros logísticos. Às vezes você consegue ter algum benefício, alguma coisa assim desse tipo. Então você converse com ele, fale o que a gente pode fazer para melhorar. Seja sempre querendo entender por que a entrega ainda não é 100% eficaz, né? Porque sempre vai ter algum tipo de erro, gente, não tem como. Existe essa margem de erro ainda muito grande. Por muito tempo vai ser assim. Então, esteja tete a tete, entenda também o lado do seu parceiro logístico, entenda também o lado do seu cliente final. E, é claro, a gente às vezes sai prejudicado em certos casos, mas é muito importante a gente sempre ser verdadeiro, sempre ser honesto e nunca ir direto no calor do momento pro cliente, porque aí às vezes a gente acaba sendo prejudicado mais ainda. Então, isso é muito ruim. A quinta dica que eu daria para vocês é anunciar fazendo testes. Ou seja, Luana, não sei se vai virar, eu fico prolongando, eu fico postergando, eu fico procrastinando para começar o meu primeiro negócio, porque eu não sei nem como divulgar o meu produto, isso e tal. Divulgue uma primeira vez com o produto que você tem em mente, né? Faça uma divulgação simples, com um investimento baixo, mas faça o seu primeiro anúncio. É importante você fazer esse primeiro anúncio, você entender como que funciona o processo, como que vai ser a visibilidade depois que você anunciar dessa primeira vez aí. Assim, é claro que existe toda uma estratégia por trás de um anúncio bom, por trás de uma oferta muito bem feita. Mas uma oferta muito bem feita teve o seu primeiro dia, teve o seu primeiro anúncio ali efetuado. Então, essa dica é, sem dúvidas alguma, muito eficiente e vai ajudar muito vocês a conseguirem se posicionar aí a longo prazo. Sexta dica seria participar dos marketplaces. Como eu disse, eu expliquei para o pessoal mais cedo o que são eles. São canais de venda, né? Nada mais que isso. E são muito, muito eficientes. Por quê? Eles já possuem públicos pré-estabelecidos lá dentro. Eu tenho uma visão da seguinte maneira: o público que compra no Mercado Livre não é o mesmo público que compra na Shopee, mas são públicos, né? São públicos que já estão inseridos lá. Eles já sabem o que querem comprar e só vão fazer a busca e comprar de quem tiver mais benefícios para eles, que seja preço, que seja entrega, o que for. Mas eles vão efetuar a compra lá dentro daqueles canais de venda, porque eles têm já o canal de venda do lado deles. Qualquer coisa que acontece, o canal de venda ele tá do lado do consumidor final, claro. Porque se tiver qualquer BO, qualquer problema pós-venda, o cliente também vai ir até o Mercado Livre, lá no suporte, enfim, até a Shopee reclamar. Então, eles também vão ter aquela taxa de devolução, aquela taxa de reclamação, enfim. Não é só a gente que vende, né? Não é só os sellers, mas também as próprias plataformas, né? Elas têm uma margem de reclamação meio alta. Então, elas têm que sim fornecer essa questão de satisfação para o cliente delas. Então, por isso que esses públicos, consequentemente, também foram vindo cada vez mais para dentro da plataforma. É muito importante a gente ter em mente todas essas questões
Eu acredito verdadeiramente que elas auxiliam a gente a conseguir se posicionar, porque foram questões que eu priorizei desde o início. E, assim, de coração, tem questões até que eu aprendi muito tempo depois de ter começado. Se eu tivesse aprendido antes, meu lado teria muito mais facilitado naquela época. É o que eu falo pra vocês. Sempre tem o dia 1. O dia 1 vai te trazer resultados muito significantes lá na frente. É muito importante vocês lembrarem disso. Eu de coração espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre essa questão de empreendedorismo, quer acompanhar um pouquinho mais da minha rotina diariamente, eu mostro no meu Instagram, vou deixar aqui em cima o arroba. É a rotina de alguém que faz as coisas efetivamente acontecerem no mundo dos negócios, no mundo das vendas online. É só procurar eu lá, que eu tô sempre trocando uma ideia com vocês por lá. Eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.